Ontem, Donald Trump à noite resolveu trazer mais uma informação e mais uma investigação. E o foco agora é algo que é muito querido no Brasil, que é o Pix. Os Estados Unidos reclamam de Pix no Brasil. E o governo dos Estados Unidos, o presidente Donald Trump, determinou uma investigação por práticas comerciais desleais. A intenção é mirar no que foi chamado de ataque às empresas americanas de mídia social e outras práticas comerciais desleais que prejudicam as empresas, os trabalhadores, agricultores e inovadores tecnológicos americanos. E a investigação americana, ela envolve 6 frentes. Temas como PIX, tarifas, propriedade intelectual, com citação também, inclusive, à Rua 25 de Março, falando sobre a pirataria, além do etanol, a corrupção e o desmatamento. Com essa nova frente de investigação, mais temor aqui pelo Brasil do impacto que isso pode ter na economia brasileira. O que está acontecendo, Josias? O que essa investigação pode resultar para a economia brasileira? Bom, pode resultar em encrenca, né, Fabíola? Estamos lidando com um personagem que, de tão imprevisível, tornou-se absolutamente previsível, que é o Donald Trump. Ele está procurando novos pretextos para guardar no bolso do colete e, precisando sacar um novo argumento para investir contra o Brasil, ele vai dispor desse argumento. Então ele tem o Brasil no seu radar por conta da participação do Brasil no BRICS, o grupo que é liderado pela China, e a China é o adversário central da guerra tarifária do Donald Trump. O alvo principal do Trump ao tarifar o mundo é a China, né? E ele agora então descobriu o Brasil, tinha imposto uma tarifa de 10% ao Brasil, lá em abril, agora levantou para 50%, com um argumento político, não econômico. Uma carta que enviou ao Lula, ele já informava que inauguraria essa investigação. E a investigação vai recolher dados que permanecerão, como disse, no bolso do colete, para o caso de o Donald Trump resolver elevar o grau da sua implicância com o Brasil. E aí, material não vai lhe faltar, não é? Porque você vê pelo escopo da investigação aberta nos Estados Unidos que ele vai do PIX à corrupção, né? Passando até pela Rua 25 de Março, contrabando, redes sociais, que é uma das suas obsessões. Então, é uma gama de assuntos que mostram a disposição, a animosidade com que o Trump observa os movimentos do Brasil. Muito gelatinosos, fica tudo numa área, num limbo que não dá segurança, que é a mercadoria que rege os negócios. É preciso que haja segurança, que haja previsibilidade para que os negócios prosperem. E, nesse momento, não há. As relações entre Brasil e Estados Unidos estão no limbo. E essa insegurança tem provocado pânico no empresariado brasileiro. Então, do ponto de vista econômico, isso é um desastre. E, do ponto de vista político, abre-se uma avenida de possibilidades para que o Lula cresça sobre os seus adversários. A aliança do Trump com o bolsonarismo no Brasil desnorteou o próprio Bolsonaro, atordoou a principal alternativa do bolsonarismo para 2026, que é o governador Tarcísio de Freitas, e deu ao Lula a possibilidade de avançar sem sair do lugar. Simplesmente se enrolando na bandeira do patriotismo, o Lula avança, como indicam as pesquisas, Fabíola, e nós vamos falar sobre elas hoje. Então, do ponto de vista econômico, esta nova trilha aberta pelo Trump, com essa investigação multifacetada, uma investigação que alcança diferentes alvos, mira diferentes alvos, do ponto de vista econômico, isso é um desastre, do ponto de vista político, para o Lula, abre-se, como disse, uma avenida de oportunidades. Então, nesse equilíbrio entre política e economia,
o Brasil trafega numa corda bamba, Fabíola. O ideal para nós seria que não houvesse isso, porque não interessa à economia brasileira essa turbulência que se instalou. Bom dia, Fabíola, Josias, Ronilson, bom dia a todo mundo que está com a gente hoje. Fabíola, eu queria... vou chegar, mas antes Ai, que disso pena, eu queria dar um Mari. passinho Mari, atrás. a tua conexão tá... Voltou. Agora vamos ver se fixa. Voltou? Voltou, vamos lá. Vamos torcer. Vamos ver. Eu dizia o seguinte, Fabíola, eu dizia que eu vou chegar lá no Pix, mas primeiro eu queria dar um passinho atrás aqui e explicar por que essa investigação, né, do representante do comércio americano começou agora. Na carta que enviou para o Brasil há pouco mais de uma semana, o presidente Trump já fazia menção a uma investigação que seria aberta contra o Brasil por práticas desleais, né? Ele citava motivos políticos, inclusive errava ao mencionar o motivo econômico, né? Um suposto déficit dos Estados Unidos com o Brasil, que demandaria tarifas para correção. A gente sabe que os Estados Unidos têm superávit com o Brasil desde 2008, né? Então essa não seria uma justificativa, mas o presidente Donald Trump precisa de justificativas legais para o que ele está fazendo, Fabiola, porque, na verdade, os economistas e os juristas com quem eu conversei nos últimos dias têm sido unânimes em dizer que a medida até agora é ilegal. O Donald Trump primeiro pensou em se fiar na questão da emergência econômica nacional para botar as tarifas no Brasil. Mas isso é uma justificativa muito falha, porque, como me disse bem um economista da Universidade de Michigan, se o Bolsonaro vai para a cadeia ou não, isso tem nenhuma implicação direta para a segurança econômica nacional dos Estados Unidos, né? O Congresso americano tem o poder de tarifar qualquer país estrangeiro como bem entender. E o Congresso delega ao presidente da República alguns poderes, desde que muito bem justificados, para impor essas tarifas, Fabiola. Então, o presidente tem 5 motivos centrais em que ele pode fazer esse tipo de medida sem que elas sejam consideradas ilegais. O que o Donald Trump está tentando fazer é encaixar essas medidas sob a tal da seção 301, que é justamente essa lei de 1974 sobre práticas desleais, protecionismos ilegais de terceiros governos, que então os Estados Unidos vão se defender com a aplicação de tarifa. E aí, para que isso seja legal, Fabiola, inclusive um relatório do UBS Finance aponta isso, o Trump precisaria ter feito essa investigação que ele abriu ontem há meses. Ele precisaria estar com essa investigação pronta para poder justificar essas tarifas. Então, ele toma uma medida que já é tardia. O representante do comércio, quando anuncia isso ontem, né, o Jameson Greaves, ele já está tomando uma medida tardia numa certa correria aí para poder justificar a legalidade dessas medidas contra o Brasil. E aí, essa investigação, Fabiola, como notava o Josias, ela é uma grande metralhadora giratória, né? Porque ela basicamente precisa encontrar um motivo para a legalidade das tarifas que o Trump já quer impor, né? Então ele vai descobrir a posteriori os motivos da tarifa que ele já impôs, né? Os motivos legais, né, para essa tarifa. O que ele vai poder justificar na corte. Então ele menciona do desmatamento, que a gente sabe que é uma preocupação zero para o governo americano, né? Inclusive eles estão retirando proteções ambientais aqui. No primeiro mandato do Trump, quando o Bolsonaro estava queimando a Amazônia, a gente lembra, o Trump defendeu o Bolsonaro, isso nunca foi uma questão, mas eles mencionam desmatamento, eles mencionam a 25 de março, quer dizer, um problema histórico, né? Enfim, de pirataria no Brasil, que se fosse por isso, a gente poderia estar levando tarifa há mais de 50 anos, né, Fabiola? Então, assim, ele vai mencionando uma série de ações e menciona, claro, as Big Techs, que são um foco importante, inclusive estavam citados na carta. Agora, a questão do PIX é curiosa, Fabiola, porque tem um choque que eu acho que é até cultural e é um choque de mentalidade mesmo, de capitalismo. Sabe que o sistema bancário aqui nos Estados Unidos é bastante atrasado, né? Inclusive, se você faz hoje um depósito, leva uns 2 dias para aparecer no saldo da sua conta bancária que o dinheiro saiu ou entrou.
Quer dizer, você não tem em tempo real nos Estados Unidos o que está acontecendo com a sua conta. Nesse sentido, no Brasil é muito superior. E por quê? Porque o Banco Central não só regula, como lança alguns produtos para melhorar a funcionalidade do sistema bancário. O Pix é um deles. Aqui nos Estados Unidos, isso seria ilegal, porque o entendimento é que quem tem que lançar esse tipo de programa é um produto, logo são iniciativas privadas. A gente tem aqui nos Estados Unidos alguns mecanismos de transferência de dinheiro parecidos com o Pix, que são todos soluções privadas, são contas, você tem que se inscrever num aplicativo de uma terceira empresa para dar seus dados, para essa empresa contatar seu banco e fazer a transferência. Quer dizer, é muito mais complicado, bem menos funcional do que o nosso Pix, mas é a ideia de que o Estado tem que ser do menor tamanho possível. Então, o Banco Central aqui jamais teria uma iniciativa como o Pix. E aí, então, o argumento dos americanos é que o Pix é uma deslealdade com o competidor privado, com o empreendedor privado que gostaria de ter um serviço de transferência de dinheiro, né, Fábio? O que a gente vê que, bom, deve ser inócuo, tá? Não deve prosperar, inclusive porque seria um ataque a uma nova instituição brasileira, que é o Banco Central, né? Mas, enfim, é curioso, né, que essa investigação tenha chegado nesse ponto, né? É isso, a Mari já fez todo o relatório para a gente, mas eu queria saber, Ronilson, está todo mundo preocupado aqui, o que significa, né, o Pix ser alvo neste momento? Que impacto isso tem para o nosso país, Ronilson? Então, Fabiola, inclusive antes de responder para a sua pergunta, eu queria até já encaixar uma pergunta aqui para a Mariana, que é pensar em ter... que aproveitar, né? A Mariana está aí em loco, dormindo ali do lado da Casa Branca para ver o que acontece, que Trump às vezes acorda no meio da noite e toma uma decisão, né? Mas pensar em termos de reação, assim, porque a gente agora está muito envolvido, a gente está no olho do furacão, o Brasil, então a gente está só pensando o que Trump está fazendo unilateralmente com relação ao Brasil. Mas Trump está fazendo unilateralmente com diversos países e internamente os Estados Unidos está significativamente num caos, né? O The Atlantic acaba de lançar um artigo que é sobre a subserviência, né? Não usa essa palavra, mas uma certa subserviência da Suprema Corte. Donald Trump está desmantelando o Departamento de Educação e a Suprema Corte está deixando tudo isso passar assim, se envolvendo em questões locais, né, que deveriam ser de decisão dos estados, como no Tennessee, etc. Mas tudo isso para pensar em termos de reação a esse Donald Trump, né? O que você aí perto da Casa Branca tem visto, aí, Capitólio, tem visto como reação não só do Partido Democrata, né, mas sociedade civil, o que tem se levantado para poder, de alguma forma, denunciar e interditar os excessos de Donald Trump e exigir posturas mais duras, né, das instituições democráticas. Isso para pensar, queria ver se você vê alguma coisa nesse sentido, de reação. E com relação a essa história do Pix, é isso, né, Fabiola? A gente está falando sobre coisas... O difícil de falar sobre certas temáticas de Donald Trump é que a gente fala sobre certas coisas que não fazem sentido, né? A gente procura o sentido. Isso que é muito difícil. Porque são coisas que não fazem sentido. A Mariana já deu todo um mapa, né? Ele decide primeiro e o staff vai a reboque tentando encontrar as justificativas depois, porque ele toma as decisões assim quase que aleatoriamente. É uma coisa que não tem nenhuma justificativa. O Pix já se estabeleceu como a principal forma de transação financeira, né, sobretudo das classes mais populares no Brasil. É impossível pensar o Brasil e o nosso dia a dia sem o Pix. Eu acredito que não vai dar em nada, mas o Donald Trump trabalha muito com essa coisa de causar as tensões, porque a gente vai gastando tanta energia falando disso, cogitando possibilidades, que isso já vai criando uma tensão. O quão seguro é o Pix, por exemplo, diante de um contexto como esse. É drástico só ele fazer a gente gastar essa energia
para poder lidar com isso. Eu vou até rodar um pouco mais, a gente está com o tempo super apertado aqui, com uma lista de coisas. Eu só queria trazer uma reportagem sobre a Mariana Sanches, que está conosco. A Mariana Barbosa fez uma reportagem também interessante aqui, contando, inclusive, que essa queixa dos Estados Unidos contra o Pix também está ligada ao lançamento do WhatsApp Pay. Isso também está na nossa página do UOL. Isso é a investigação aberta pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos sobre serviços de pagamento eletrônico. É uma resposta às barreiras impostas pelo Banco Central na época do lançamento do WhatsApp Pay, o meio de pagamento do aplicativo de mensageira da Meta, que é do Instagram e do Facebook. Isso também está nesse pacote de Donald Trump. A reportagem está disponível para você. Eu queria voltar um pouco nas declarações ontem feitas pelo Donald Trump, no qual ele fala por que ele está fazendo isso com o Brasil. É claro que o foco principal neste momento é o Brasil encontrar uma resposta, está em meio às negociações com vários empresários para apresentar essa resposta aos Estados Unidos, né? E Donald Trump ontem, em uma declaração, falou por que ele está fazendo isso. E sabe por que ele está fazendo isso? Porque ele diz que ele pode. Vamos ouvir. We are doing it because I'm able to do it. Nobody else would be able to do it. We have tariffs going on because we want tariffs and we want the money coming into the United States. But more important than the money, there's two aspects to tariffs. There's the money, which comes in. The other aspect is that rather than paying the tariffs, the country or the company will build in the United States, make their product in the United States, and that creates jobs. And I would say of the two, probably the more important to me is that.